Estupro. Ato de forçar ou obrigar alguém, através de violência ou ameaças, a praticar algum ato sexual contra a própria vontade. O estupro é qualquer relação sexual violenta, né? Ou seja, com violência real, tapa, soco, imobilização, né? Ou mediante grave ameaça. Uma faca apontada para a pessoa, né? Uma arma de fogo. Então, havendo a violência ou a grave ameaça em qualquer prática sexual, tanto aquela com penetração quanto a sem penetração, por exemplo, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, do ato com penetração vaginal, né, também caracteriza o estupro. Já o estupro de vulnerável não exige a violência ou a grave ameaça. Basta ser menor de 14 anos, porque essa violência, né, se tem como presumida pela falta de maturidade, né, natural do menor de 14 anos em concordar com o ato sexual. A cultura do estupro diz que, para você ser uma pessoa normal nesta sociedade, você tem que aceitar uma coisa tão horrível, tão hedionda como um estupro, como se fosse uma coisa normal. É a banalização do estupro. Então a cultura do estupro acha normal que homens ataquem sexualmente mulheres, que adultos ataquem sexualmente crianças, acha normal e apoia esses agressores. Apoia como? Botando a culpa nas vítimas. Por que estava naquele lugar? Por que estava com aquela roupa? Por que aceitou aquele copo? A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que pelo menos 527 mil pessoas são estupradas no país por ano e que destes casos, apenas 10% chega ao conhecimento da polícia. O primeiro passo, né, é romper com a cultura machista, e isso a gente tem que trabalhar em casa, né? As mães têm que trabalhar com seus filhos. Os professores, as professoras têm que trabalhar com seus alunos, né? Somos todos iguais. E o ato sexual, ele tem que ser consentido, ele não pode ser imposto. Acho que todo mundo já tem aquele medo de sair da festa sozinha ou de ir em algum lugar sozinho, porque querendo ou não, dificilmente tu vai ver alguém que anda sozinha agora de noite ou que tu usa tal roupa em tal lugar por medo, muitas vezes, ou por não querer que aconteça nada. Eu acho que toda mulher um dia passou por piadinhas, esse tipo de coisa, né? Na rua isso acontece muito, em ônibus a mulher ser encostada e por motivos que ela não pediu, sabe? A escola, que deveria ser um local seguro, contabiliza 3% dos casos de estupro registrados em 2013, quando o agressor era conhecido da vítima, segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Uma possível causa para esses números é a falta de discussões sobre a cultura do estupro dentro das salas de aula. Mas não é o caso da Escola José Mânica, em Santa Cruz do Sul. Nas aulas de história do professor Vinícius, os alunos têm liberdade de expressarem suas opiniões e aprenderem a desconstruir velhos padrões. Se o aluno e qualquer sujeito que não tem um pensamento crítico a desconstruir essas ideias, principalmente o jovem que está recém aprendendo e entrando na vida sexual, seja fazendo sexo com outros ou também na masturbação, ele vai pensar no sexo como algo de controle, como algo de abuso, como algo de dor. Sendo que a grande maioria desses jovens, eles vão estar entrando num relacionamento agora. Principalmente as meninas, a ideia de que, e em música também, a ideia de que a menina não pode dizer não, ela tem que fazer sexo, e que o menino também tem que fazer sexo toda hora. Tem uma ideia de mulher que vai ser conquistada e de homem que tem que conquistar o tempo todo. A gente tem um debate dentro de sala de aula, cada um põe a sua posição do que acha sobre o assunto, né? E o professor fala, ele, no caso, passa para nós as informações que vão agregar a nossa vida, né? Ele explica o que é certo, o que é errado para nós, e eu acho muito legal isso. E a Casa das Vítimas ainda é o local onde mais acontecem casos de violência sexual.
Segundo a mesma pesquisa do IPEA, 70% das ocorrências, quando a vítima é criança, e 67% quando é adolescente, são feitas na própria residência. Dados que aumentam ainda mais a importância de conversas entre pais e filhos. Essa mulher, que preferiu não ser identificada, tem 29 anos. 18 anos atrás, ela foi vítima de estupro e o agressor era o seu padrasto. Eu tinha 11 anos de idade. Foi, na verdade, numa noite qualquer como outras que a gente sempre tinha, né? Foi numa noite onde estava eu, meu padrasto, né, que foi a pessoa que abusou de mim, e meus quatro irmãos em casa. Eu lembro que quando eu coloquei meus irmãos para deitarem, quando eles foram dormir, meu padrasto, ele saiu para fora de casa e daí ele me chamou na porta e disse: hoje tu vai dormir no sofá, eu quero que tu durma só de calcinha. Claro, naquele momento eu fiquei bastante assustada, mas eu tinha medo dele e eu deitei no sofá só de calcinha. Passado, acho que uns 40 minutos, mais ou menos, eu acredito que ele deve ter esperado até que meus irmãos pegassem no sono. Ele entrou para dentro de casa, as luzes já estavam apagadas e eu estava deitada no sofá. Já dormindo também, havia pego no sono. E daí eu só sinto que, do nada, a coberta se levantou e ele deitou do meu lado, completamente nu. Naquele momento, nossa, eu me senti assim, com medo. Ao mesmo tempo, eu não sabia o que podia pensar que ia acontecer comigo naquela hora, não imaginei que pudesse acontecer aquilo mesmo. Enfim, passou um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não tinha resposta para aquilo que estava acontecendo. Então ele deitou do meu lado, eu me acordei na hora, eu pude sentir as mãos dele passando sobre o meu corpo, sobre meus seios, sobre minhas pernas. Foi daí que eu comecei a chorar. Ele já estava com ereção, só que graças ao bom Deus, que nem eu digo, por mais que eu passei por essa situação que eu não desejo para ninguém, não houve penetração. Só para quem realmente está passando por isso, sabe o quão difícil é isso. E na hora tu não sabe nem como reagir, se tu deixa acontecer ou se tu realmente luta contra aquilo, né? Então, realmente, assim, não é nada fácil, sabe? Nada mesmo. O importante nestas situações é que a vítima possa, de fato, falar sobre isso, mas mais do que falar sobre isso, que a pessoa que está escutando, ela consiga ser empática o suficiente, né? O que é empatia? É justamente a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Por muito tempo eu me calei, eu não conversei com ninguém, né? Foi por isso que a gente foi à busca de uma psicóloga para ver se ela pudesse me ajudar. E graças a Deus, né, eu tendo a ajuda da minha avó, apoio da minha avó, né, e apoio de fora também, de conhecidos, amigos, parentes, né, a gente com o tempo acaba superando, né, não esquece, mas tenta superar. Procure ajuda, né? Não precisa levar esse sofrimento para a vida toda, né? E se a pessoa não sofreu, se não é a vítima que está procurando ajuda diretamente, que o vizinho, que aquela testemunha, aquele parente que sabe que ela está sofrendo calada e que não consegue reagir, ou porque é criança, ou porque foi ameaçada, né? E não quer ver, por exemplo, o agressor, o estuprador preso, porque é o provedor, é quem sustenta a família, né? Mas que colabore, que possa ligar também diretamente para os nossos telefones e pedir para que seja mantido o anonimato, né? O importante é que a gente rompa com o ciclo de violência, porque o silêncio, né? Já houve campanhas nesse sentido que diz que o silêncio ele é cúmplice da violência, né? Enquanto eu sei que alguém está sofrendo e eu continuar calada, eu vou continuar colaborando para que essa pessoa continue sofrendo.